E aí, me conta como é que foi o surgimento dessa canção Ouço o Barulho que invadiu o Brasil. Pois é, o Senhor tem conduzido essa canção. Foi o nosso primeiro projeto gravado, né? Eu tinha. O surgimento dela foi de uma forma bem inesperada. De duas raízes, eu vim da Metodista Wesleyana, Uhum, e aí na adolescência eu fui para a Assembleia de Deus, uhum. e lá a gente desenvolveu mais essa coisa do ministrar, do cantar. Né? A Assembleia é um celeiro Uhum. de grandes músicos, de grandes ministros. É. E aí, nesse período onde a música surgiu, eu já estava há alguns anos casada e vivendo muitos desafios e bem disposta a devolver a Deus aquilo que Ele havia me chamado para fazer. Uhum. E então eu, conversando com meu esposo, eu falei, olha, eu acho que eu vou voltar a dar aula porque, antes de tudo, eu tenho uma formação. Eu sou formada em letras em inglês, então fui para a sala de aula há bastante tempo, dei aula de reforço, Uhum. dei aula de alfabetização para crianças com dificuldade de aprender. Então, eu gosto muito de ensinar, Legal. sempre gostei. E nunca foi um peso para mim essa área da minha vida. Eu tentei até pleitear com Deus e negociar o tempo integral do ministério e Uhum. tentar dividir as duas coisas, mas chegou um momento que ele falou: até que foi, não dá mais, eu quero você integralmente para mim, para o sacerdócio, né? E aí eu estava numa fase bem difícil, bem desafiadora, já estava integralmente no ministério e fomos ministrar numa conferência de jovens da nossa igreja coordenadora, porque o Ministério Verbo da Vida, ele tem a nossa sede é em Campina Grande, mas nós temos os coordenadores estaduais. E o Uhum. nosso coordenador estadual é o apóstolo Edmilson Nunes, que Uhum. fica ali em Pedras de Guaratiba, e era uma conferência de jovens, nós fomos lá ministrar. Nesse dia nós tínhamos uma profeta, pregando a profeta Mísia, e o Senhor nos conectou também. Um beijo para a Verbo Petrolina, provavelmente eles vão assistir esse podcast Amém, vai depois. sim. E aí ela pregou, a gente serviu a igreja com ministrando louvor, ela trouxe uma palavra muito poderosa, e no final nós subimos para acompanhá-la mesmo, Uhum. para servi-la, né? Naquele momento ali. Momento de oração, de mover aquilo que o Senhor desejasse fazer. E aí nós estávamos ali naquele momento, aí ela fez alguns apelos, alguns convites, algumas pessoas foram à frente, ela orou por algumas pessoas em específicos, mas no final ela falou assim, eu preciso fazer duas coisas, eu preciso falar com você, apontou para mim que estava atrás dela, e preciso falar com você, que é um outro ministro de música do nosso ministério, que é o Felipe Rodrigues. Aham. E então ela virou-se para mim e disse assim, olha, Deus está levantando um povo nesses últimos dias. São os últimos dias da igreja e ele vai levantar algumas pessoas proféticas. Ele vai levantar palavras proféticas, ele vai trazer e ele vai levantar canções proféticas. Deus está convocando você a fazer parte disso. Nessa hora ela tirou o microfone e ela falou: aquilo que você ouvia como apenas um ruído vai ser um som. Hum. Você vai começar a ouvir o som do céu, aquilo que o céu deseja escutar. E ela impôs as mãos sobre mim naquele momento. E a gente foi tomado por uma unção muito poderosa. Há quem não acredite nisso, mas eu não posso não acreditar naquilo que eu experimento de Uhum. fato e verdade. A palavra, ela, ela dá testemunho do Espírito e o Espírito sela a palavra. E eu acredito que o pão e o vinho andam juntos, Sim. se é que você me entende. Uhum. Então, ela foi tomada por aquele mover de Deus, aquele poder. E eu, tomada por Deus, não tive forças para ficar em pé, não me contive, caí no chão. Mas eu lembro que quando eu levantei, eu tinha uma canção nos meus lábios. Meu Deus. É como se algo tivesse engasgado aqui. E aí eu lembro que eu levantei e pedi, acenei para alguém o microfone. Porque já tinham tirado o microfone de mim e tava o mover, Uhum. o povo ali naquela unção profética fluindo. E aí eu pedi o microfone e eu lembro que quando eu peguei o microfone,
eu tinha uma canção na minha boca. Algo novo começou, a nova estação chegou, ouço o barulho. E naquele momento saiu essa canção. E aí ela tem até gravado exatamente como aconteceu, como eu estou dizendo para vocês. Tem gravado. Eu acho que foi no ano de 2021 ou 2020. As pessoas ainda estavam usando máscaras. Sim. Ainda tinha aquele distanciamento e tal. E eu lembro que foi 2021. 2020 foi o ápice da pandemia. Uhum. A gente já tinha passado pelas grandes fases pandêmicas e era uma fase mais leve. E aí eu lembro que eu comecei a ministrar aquela música e no final daquele culto as pessoas já estavam cantando e foi exatamente assim que aconteceu. Meu Deus. Meses depois que eu sentei e fui entender o que aquela canção estava dizendo. E então o Senhor me lembrou o texto de Ezequiel 37. E aí foi que eu escrevi a primeira estrofe. Mas nós já tínhamos ouço barulho e velocidade, constância. Ela foi inspirada naquele momento. Ah, mas foi em épocas diferentes? Assim, Então, as estrofes, no caso. A primeira estrofe foi 4 meses depois, mas o refrão e a parte especial que a gente chama, e o pós-refrão, foram escritos naquele dia, foram construídos naquele dia. Entendi. E no caso, a banda, né? Assim, para entender a sua ideia, porque é algo diferente, né? Sim. Literalmente, é algo novo mesmo, né? Como é que eles entenderam a ideia de... Olha, a banda, o baterista já tocava comigo há muitos anos, então a gente tinha uma coesão muito, muito, muito boa, a gente tinha uma liga muito legal. O tecladista naquele dia era o meu irmão de criação, Daniel, um beijo pra você. E nós tínhamos amigos ali. O guitarrista era o meu amigo Diogo, que também é um grande produtor, compositor. E temos o Lucas, que hoje está em Portugal. E no baixo a gente tinha o Gabrielzinho, que também é um grande produtor musical, um grande compositor, né? Mas, assim, eles já eram amigos, então tinha uma liga muito boa. Era uma banda, e eu prezo muito por isso, por uma banda que se conheça, né? Mas eu acredito que tinha também um desejo de Deus de que algo acontecesse. Então, ainda que eles não tivessem tanta intimidade, o Diogo, o Daniel e o Júnior, que era o baterista, eles já se conheciam porque eles tocavam comigo há mais tempo, e o Lucas também. O mais novo ali naquela gig, se assim a gente pode dizer, era o Gabrielzinho. Mas ainda assim eles eram amigos, então tinha uma liga muito boa. Eles entendiam muito bem para onde eu ia. A gente, por exemplo, quando vinha ensaiar, até já ensaiamos algumas vezes aqui no VS Studio, quando vínhamos ensaiar... Ô, Caio, pô, você não me falou nada. O Caio só guardando e escondendo os segredos, pois né? Quando nós víamos ensaiar, a gente ensaiava todo um repertório. E no momento do culto ou antes do culto, eu percebi a inspiração do Espírito Santo e dizia, olha, vamos por aqui, vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente ensaia um repertório extenso, mas para ter tudo pronto para aquilo que o Senhor desejasse fazer. E como eu fluo muito por inspiração, muito com canções espontâneas, eles já estavam meio que acostumados ou pré-prontos para o que poderia vir, entendeu? E no olhar eles... Sim, né? sim, eles se conheciam. Legal, legal. Eu lembro quando você foi lá na Reubot, né? Sou na igreja Reubot. Gente, eu vou falar, tentei deixar ela bem à vontade, né? Eu prestei, não sei se a senhora lembra, eu prestei para ela um fone sem fio, né, um transmissor, e eu fiquei ali do lado do altar, assim, ó, igual um pitbull, olhando para o seu dono, eu não tirava o olho. Aí, do nada, eu olhei para ela, ela estava sem fone. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que deu uma zebra? Aí eu consegui um tempinho, falei no ouvido, ela, não, é que eu pulo muito. Aí o transmissor saiu do bolso. Eu gostei porque, assim, realmente, eu toco, eu não sei dançar,
Mas eu sou guitarrista, Eu né? também não sei dançar. Ah, não parece. Eu só sei pular, dançar mesmo. Eu não sei não. Depois desse evento agora que viemos do Espada na Face, eu tenho certeza que eu não sei dançar. Ah! Então, aí eu fiquei assim, tá bom, então tá tranquilo, mas aí eu fiquei, né, aquela preocupação de estar tudo certo, porque fato é que a gente serve muito bem quando a gente recebe alguém, né, e vê a dificuldade que, de repente, a gente passa na nossa casa, seja, Sim. né? Eu não sei como é que é lá na sua igreja, eu não quero entrar nesse mérito, porque lá nós temos o técnico de som, o Serginho te ama, você sabe disso, mas aquela guerra entre, né, músicos Há e uma pequena peleja, não é é, mesmo? a gente se Entre ama. músicos e sonoplastas. Isso. Nos amamos porque somos corpo de É Cristo. isso aí, queremos fazer o melhor. Mas aí eu fiquei aquela preocupação, mas graças a Deus, gente, ela estava tranquila, porque ela realmente estava sentindo ali e passando. Vou te falar a verdade. Estava tenso, mas quando eu me desligava daquela tensão, eu também pulava, sabe? Que legal. Porque a presença do Espírito Santo de Deus, de fato, quando a gente louva e adora ao Senhor de todo o coração, a gente consegue encher a casa. Sim. Né? É aquele negócio, eu sempre falo que nós que estamos no altar, seja pregando, cantando ou tocando, nós temos que ser um canal. Nós não podemos ser a represa, né? Exatamente. Paralisar a presença em nós. Então temos que ser canal. E eu senti isso naquele dia, realmente. Não sei se a senhora lembra a coreografia. Fiz uma coreografia especial dessa música. Foi muito legal. As meninas da coreografia Nossa, lá. elas também. Elas dançam. A Elas gente dançam, não. é verdade.